Esse corte que você vai ver agora é só um pedacinho do Zona Neutra, que é gravado todas as segundas-feiras e são horas e horas de NFL. Então já se inscreve aí para não perder mais nada, porque aqui é futebol americano sem complicação e de torcedor para torcedor. Queen of Hearts, Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals! Vamos ver aqui, cara. São 11 títulos de divisão, são 16 aparições em playoffs, 3 títulos de conferência e nenhum Super Bowl ainda para o time do Bengals. E é esse cara, o running back Chase Brown, que é o nome que você trouxe aí como breakout player, já foi um cara que você apostou no passado que iria bem, Neymar. Exato. E ele teve um bom ano quando ele apareceu, né? Quando precisou dele, ele jogou bem. Eu acho que ele é um borderline já breakout player do ano passado. Porque era um jogador que não era um era o que agora tá inteiro de novo, vou esquecer o nome dele, enfim, running back 2 ou 1, começou como 1 ano passado do Cincinnati Bengals, e a hora que ele apareceu ele carregou o piano tranquilão, machucou no penúltimo jogo do time, eu acho que foi semana 17, porque ele foi na última semana de playoffs de fantasy. Então eu fiquei na linha também, pego o Chase Brown ou não pego? Não tem outro jogador de ataque. Se eu quisesse eu podia chutar qualquer um da OL, porque a OL do Bengals é uma várzea, trouxeram do Chiefs o Orlando Brown Jr., então poderia ser ele como tackle, porque é uma posição muito importante, e se essa OL funcionar de alguma forma, todas as peças da OL provavelmente vão merecer talvez um pinguinho como breakout player. E poderia ter trago, que a maioria das pessoas trouxeram, foi o Jordan Battle, que deve ser o strong safety titular do Bengals esse ano. Mas, cara, já foi ano passado por boa parte, mas num time onde a defesa é toda muito ruim, é muito difícil ser um breakout player. Porque volta e meia tu vai fazer teu trabalho direito e tu vai tomar nas costas. Então eu não consegui trazer um jogador de defesa pro Bengals, porque eu acho que a chance de erro era muito grande. Preferi trazer o borderline Chase Brown. Vamos lá, para ele ser breakout player esse ano, é top 4 running back na liga. Puxado, hein? Puxadíssimo. Puxado, hein? Porque, cara, vamos lembrar rapidamente aqui, tem Christian McCaffrey, tem Derrick Henry, Tem Gibbs e Saquon Barkley, Bijan. Ashton Jeanty. Que o gente vai estar na mesma briga do Chase Brown, né? Vai. Não, cara, primeiro ele tem que jogar, né? Não, Não vai. Eu entendo o sentimento. Mas assim, os caras que eles vão ter que passar por cima, né? Exato. Vai ser difícil. Difícil, mas eu acho que tem potencial. E vamos descobrir agora quem é o breakout player do Pittsburgh Steelers, Ace of Hearts. Olha só, vem com mais de Copas aqui o Steelers na carta, uma franquia que está desde 1933 por aí dando ar da graça nos campos, são 24 títulos de divisão, 34 aparições em playoffs, 8 títulos de conferência e 6 Super Bowls. Isso coloca o Steelers como uma das franquias mais vencedoras da NFL. Eu sei que tem gente que vai falar, mas é a mais vencedora, mas calma aí, vamos avaliar desde 1933, aí tem o Green Bay Packers também, então pra gente não ter essa briga aí, é uma das mais vencedoras. Perfeito. Aqui tem muitos jogadores que podem ser, de fato, o breakout player. Talvez seja o time que mais tenha, inclusive, porque quase toda a OL pode ser breakout player, porque o ataque finalmente está se moldando, eu acho, como o Mike Tomlin quer, e chegou o Aaron Rodgers, que sabe cuidar da bola. Vamos morrer nisso aí. Se ele vê que a OL não é boa o suficiente, ele vai passar a bola mais rápido. Cara, para um pouquinho. Eu vi um comentário do Sauce Gardner, tu viu? Neymar? Depende. Sobre a velocidade de release do Rodgers? Sobre a qualidade que alguns quarterbacks que são acima da média têm para colocar algumas bolas em locais impossíveis. E ele falou, cara, e a gente via isso no Rodgers quando jogou aqui no Jets, e a gente tá vendo a mesma coisa no Justin Fields. Mano, nossa, segurada na mesma praça, no mesmo banco. Enfim. Mas é um cara de grupo, né? É um cara pra botar o time pra frente. Tem que puxar, enfim. Então a OL inteira dos Steelers basicamente poderia estar aqui. A maioria dos especialistas bota o Troy Faltano, que machucou ano passado e é um excelente jogador. Ele pode jogar em várias posições, mas teoricamente é tackle. E teve quem botou o Zach Frazier, center deles. Cara, sério, o center deles foi o 4º center da NFL ano passado, ano de rookie. O 4º em run block e o 6º em pass block. Média de 5º, na verdade ficou em 6º, mas média de 5º, então ele ficou... Como é que esse cara vai ser um breakout player? Ele tem que ser melhor do que o center do Chiefs, por exemplo, que é impossível. Dito isso, uma coisa que ficou óbvia pra mim, e mesmo com esses dados que eu acabei de trazer, é que tem que ser o Peyton Wilson. Esse é um linebacker, pra quem acompanhou o draft do ano passado, que era pra ser um dos melhores linebackers, só que ele tava com lesão. Então existia um medo muito grande. Ele teve vários históricos de lesão na época de college.
Ele jogou o ano inteiro pro Pittsburgh ano passado. Não bastando isso, o Pittsburgh perdeu o Roberts, que era o linebacker titular, e o Patrick Quinn, que era para ser uma máquina, porque no Ravens foi uma máquina, jogou muito mal. Então tem um mundo muito claro onde o Peyton Wilson é o linebacker 1 de interior do Pittsburgh Steelers. E com isso acontecendo, é muito fácil naquela defesa monstruosa do Pittsburgh Steelers ele ser o breakout player do time. Neymar, temos mais uma possibilidade aqui. Baltimore Ravens! O Baltimore Ravens, cara, que é uma franquia novata, né? Mais novinha aqui na NFL desde 1996. Eu acho que é a segunda mais nova. O Houston Texans é a mais nova, né? São 7 títulos de divisão pro Ravens, 15 aparições em playoffs, 2 títulos de conferência e 2 Super Bowls. E aí, cara, você trouxe o Isaiah Likely. Cara, o que não falta é bons tight ends lá no time do Ravens, né? Exatamente, só que um deles já tá com uma certa idade agora. Poxa, mas é a mesma do Lamar, eles vieram do mesmo college, eles estavam juntos, mesmo draft, não sei se foi o mesmo college, mas mesmo draft. Por que ele tá caindo e o Lamar não? O Lamar é quarterback jogam até depois dos 40. Tight end não. O tight end acaba muito antes. E o time não vai querer dar um mega contrato no Andrews, provavelmente. Não mais um, pelo menos. Dito isso, a opção óbvia era Malak Starks, jogando naquela defesa maravilhosa com Kyle Hamilton. De novo, é mais um jogador que é óbvio que vai ser um breakout player no Malak Starks, para quem joga ligas de fantasy DP com safeties. Malak Starks é óbvio que vai muito bem. E o jogador que eu queria trazer aqui, e eu pensei, muita gente não vai nem conhecer, que é o David Ojabo. Eu já trouxe em outros programas. Quando a gente teve a ideia do programa de Breakout Player, primeiro que veio na cabeça, David Ojabo, do Ravens. E eu já defendi vezes após vezes que o Ravens ele pode ficar ciclando o pessoal da frente, ele ainda é excepcional. E o Ojabo era um jogador que era do mesmo calibre do Hutchinson e do Walker. Ele era do mesmo calibre desses 3, só que ele machucou no Combine. E foi uma lesão que ele ficou um ano inteiro fora. Mas se tu pega um jogador desse mesmo calibre, no college, não transmitiu pra NFL ainda, que vai ter que ficar um ano inteiro fora, o Ravens foi lá e fez o quê? O que ele sempre faz, pega em posição lá embaixo, um jogador que pode ser uma estrela. Pegou na posição 45, no segundo round. Então o primeiro ano dele, que foi o 23, não jogou, tava com essa lesão que ele acabou de fazer um combine, foi uma lesão séria, não lembro qual foi. E em 2024 ele estava apto a jogar, mas é o tipo de lesão que o cara não volta 100%. Então, inclusive, o Odiabo não tá nem em segundo para ser o edge do time, tá em terceiro no depth chart. Mas depth chart é uma coisa que bota eu aqui na folha, vamos ver o cara jogando. Acho que existe um mundo bem claro, bem, não provável, mas possível, onde o Odiabo seja um breakout player esse ano. Dito isso, a Isaiah Likely vai ser. Às vezes que o Isaiah Likely foi usado ano passado, ele já foi excepcional. Tanto que o primeiro jogo dele foi um jogo absurdo. Para Fantasy ele fez 26, 27 pontos. Foi um animal. Isso porque o outro time tem que marcar várias outras peças. A gente já falou várias vezes nesse programa o quão difícil é o outro time, coitado. O outro time com Lamar e Henry arrebentou marcar o resto. E ainda tem Flowers, ainda tem Bateman e ainda tem Mark Andrews. Não sobra para marcar todo mundo. E assim o Likely, que é um ótimo fazedor de rota. O Likely esse ano eu acho que vai fazer algo parecido com o Laporta fez no primeiro ano. E é o suficiente para ser um breakout player. Muito bom, cara. O Likely ele teve menos possibilidades que o Andrews ano passado, né? A tua expectativa, então, é que ele ultrapasse o Mark Andrews. O Ravens comece a usar mais ele. Exatamente. O Mark Andrews, cara, que a gente tá falando aqui que ele já tá com uma certa idade. 28, 29? 29, faz 30 esse ano. Entretanto, cara, 30 anos para um tight end que é muito bom em receber passes, ele precisa de velocidade, ele começa a perder um pouco dessas qualidades, dessas valências físicas. Entretanto, Neymar, eu sou obrigado a discordar de você, cara. Eu acho que o Mark Andrews vem para mais um ano dominante, tá? Pode ser, mas pode ser que o Likely seja breakout player e o Mark Andrews venha para um ano dominante. Pode ser que as duas coisas aconteçam. Isso, inclusive eles podem jogar com os dois. Porque ano passado era pro Bateman ser o breakout player. E o Bateman teve bons jogos, mas a maioria não foram bons. E o outro jogador que eles têm, que é o Flowers, é um jogador de slot. Fora isso, o running back deles não é recebedor de bola. Então falta alguém para ser uma ameaça com o jogo passado. Tanto que eu botei o Baltimore como um corpo de recebedores como um todo lá embaixo no programa que a gente fez esse tier. Então existe um mundo onde o Likely vire o recebedor 1 do time. E com isso acontecendo, o Andrews pode bem. O Andrews pode fazer suas 1.000 jardas, etc. E o Likely fazer 1.200, 1.100. Nossa, mas aí seria um negócio muito louco, né? Eu não lembro. Você lembra algum grupo de tight ends? Teve 2 tight ends que fizessem acima de 1.000 jardas, não, né? Eu acho improvável que tenha existido. Cara, mas ok, né? É uma possibilidade desse time do Ravens. Existe essa possibilidade porque tem nomes bons em todas as áreas. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima franquia. É ele, Cleveland Browns.
Cleveland Browns! Cara, aí ó, vamos lá. 12 títulos de divisão, 30 aparições em playoffs, 4 títulos de conferência, mas não ganhou nenhum Super Bowl. O Neymar falou que o Cleveland Browns foi uma equipe muito vitoriosa, mas lembramos aí que o Super Bowl ele é do finalzinho da década de 60, começo dos anos 70, né? E antes disso os tipos jogavam só as conferências, enfim. Então, muito vitoriosa antes da era Super Bowl. Assim como o Seattle Seahawks, mais recentemente, da Legion of Boom, o Browns também teve 4, 5 anos tendo o time que menos tomou ponto em toda a NFL. Claro que o Seattle tinha 32 times, o Browns na sua época tinha 16, 10, 15, enfim. O Cleveland Browns que tu trouxe o safety Ronnie Hickman. Exato. Vou começar invertendo, vou começar falando dele agora. É um replace por Thornhill. Então existe um safety titular, muito bom. Foi embora. E esse cara vai ser o safety titular num time que tem uma defesa muito boa. Isso ajuda muito. É a história, exagerando, do Real Madrid num time do Catarinense de futebol. Então, ele não comprometendo muito. Tem tudo pra ele bem. Por isso, só resolvi colocar ele como breakout player. Vale trazer aqui do Browns ainda uma menção honrosa ao Carson Schwessinger, que foi o linebacker que eles pegaram no draft. Era um linebacker muito bem cotado. E o Karamoa, que era o linebacker titular do time, tá fora do time. Então, existe um mundo onde ele entre como rookie e já seja dominante. Isso é muito possível. E os 2 rookies eu preciso trazer também, Mason Graham, que o time foi buscar, um baita defensive tackle, que vai começar com uma pressão muito menor, tendo Myles Garrett de um lado, né? Então, ele não vai ser o alvo focal por obviedade. E o Quinshon Judkins, running back desse time, deve ser a máquina locomotiva do time, vai ter muitos snaps. E o quarterback do Browns, totalmente incógnita ainda também, né? Incógnita. Acho que incógnita. Mas tu tem um apreço aí, talvez, por um ano de terminar a temporada com o Shedeur Sanders titular. Acho que acontece. Acho que é quarterback suficiente pra isso. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.